nós vamos falar aqui com vocês um pouco aqui. Nós temos dois importantes companheiros nossos, médicos, tanto a doutora Silvia, que é ginecologista, como o doutor Novaes, que é urologista. Nós vamos falar alguns minutinhos que é importante para vocês sobre o Novembro Azul e o Outubro Rosa, tá? Ela veio até de rosa. Eu falei, vem de azul. Aí ele esqueceu da camisa azul. Mas são os companheiros nossos. Eu estou com a camisa amarela em homenagem ao Brasil. Pronto. Isso aí. Em homenagem ao nosso querido Brasil. Pronto, acabou. Já estou me sentindo ruim de rosa, eu queria estar de verde. Verde e amarelo. Ali, Mas pronto, pessoal, então vamos passar aqui a palavra, não sei, primeiro para a doutora. Primeiro o Outubro Azul, né? Porque o Novembro Azul, Novembro o Novembro Azul depois. está nessa transição. Aí a doutora Silvia, professora da universidade, me fez o convite, juntamente com o nosso diretor Zequinha, o proprietário aqui, e amigo nosso de muito tempo, né? Eu estou aqui na associação há mais de 10 anos, né? Fazendo parceria aí com a Silvia. Chegou, era novinho aqui. Eu cheguei, era criança. Nossa enfermeira, que também faz o preventivo, né? Então, Silvia, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, antes de tudo, por ter aceito o convite. Claro, você que sugeriu também, mas o Novaes está à tua disposição. Bom dia, pessoal. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a doutora Silvia, sou ginecologista obstetra, trabalho aqui junto com o Zequinha há um bom tempo, né? Não quer falar 10 anos? Foi ontem. E assim, a gente resolveu falar com vocês um pouquinho, porque estamos no Fecha aquela porta lá e para mim é muito legal falar, porque o outubro é rosa, né? O outubro a gente colocou como o mês das mulheres, né? O outubro rosa para essa condição. Então assim, o que a gente veio fazer aqui hoje? Nós temos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul. Então a gente veio bater um papo e dizer para vocês da importância que tem isso. Então, o Outubro Rosa fica uma alusão à prevenção do câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é o câncer que, segundo, mais mata as mulheres do Brasil e que está no mundo. Então, a gente precisa realmente falar de câncer de mama. Ah, doutora, eu não gosto de falar disso não. A gente tem que falar sim. E a gente precisa conversar sobre isso, né? E o Novembro Azul vai ter a alusão à prevenção ao câncer de próstata. Então assim, gente, a questão do câncer de mama, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pensar assim, o outubro chegou, se toca, menina. Né? Vamos lá, mulherada, vamos se cuidar, vamos se conhecer, vamos fazer os exames. Então, assim, o exame é muito importante de fazer. Colo e mama é uma coisa que tem que se cuidar. Mas, doutora, é só mulher que tem que cuidar do câncer de mama? Não. Vocês sabiam que o homem pode ter câncer de mama? É numa proporção um pouco menor, mas isso também pode acontecer. E para isso, a mulher tem que dar aquele abraço gostoso no marido, dar aquelas apertadas nele de vez em quando, porque é ela que pode realmente entender que tem alguma coisa errada. Então aqui, dentro do Zequinha Araújo, a gente tem esse cuidado com você, que é mulher, a gente tem esse cuidado com você, que é homem, tudo aqui num lugar só. Laboratório, né, ultrassom, o preventivo. Aqui a gente escolhe os dois preventivos, o normal e o no meio líquido, que é um preventivo um pouco mais expansivo. Então, assim, precisamos cuidar. Levanta, toma aquele banho, passa aquele shampoo, se toca, né? Porque quando a gente se toca, quando a gente se conhece, né? Tudo que tiver alguma coisa de errado, a gente vai entender. E venha ao médico, uma vez por ano. Com quem que dá problema, doutora? Para aquela mulher que não se cuida, para aquela mulher que tem vergonha, para aquela mulher que cuida do marido, dos filhos, do cachorro, dos netos, mas ela acaba não se cuidando. E essa é a condição que não está certa. Que nós somos o eixo. E a gente tem que estar bem, a gente tem que estar firme. É isso, mulherada. Roda! Ela tem que se cuidar, né? Corpo, alma e mente. Tudo isso tem que estar muito bem para essa nossa correria do dia a dia. E a gente está aqui à disposição para cuidar de você, mulher, para cuidar de você, homem, da melhor maneira possível, do jeitinho Zequinha Araújo. Valeu. Pronto, ali.
Agora, palma para um nódulo sim. Vou ao mastologista ou vou ginecologista? Você vai ao ginecologista. Seu ginecologista vai avaliar essa condição do nódulo, pedir os exames necessários e, se for preciso, aí ele vai te encaminhar para um especialista que é o mastologista. Nem todo nódulo é câncer, nem toda condição de mama é câncer. Tem mulheres que têm vários cistos, tem mulheres que têm vários nódulos, e são coisas naturais da própria mama. Às vezes a mãe que amamenta, a glândula inchou um pouquinho mais, período pré-menstrual, ela incha mais de líquido e ali vira um cisto, né? Mas isso não quer dizer que seja câncer. Mas aonde que está a diferença? É o cuidado da gente ir lá e olhar para o ginecologista dizer para você, tá tudo bem, volta comigo o ano que vem. Ou então não, tem alguma coisa aqui que não tá legal. Vamos ali com outro colega para a gente avaliar melhor e cuidar melhor de você. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. Ah, doutora, fazer esses exames, sim, para todo ano a gente chegar e dizer, tá muito bom, legal, volta comigo o ano que vem. Então essa é a importância do cuidado, uma vez por ano no ginecologista. Fazer o autoexame, porque é assim que você vai ver, você me procurou, doutor, eu tenho um nódulo na mama. Fazer os exames, o ultrassom, seu preventivo, seus exames de rotina, isso tudo você vai fazer aqui comigo na ginecologia. Outra pergunta. Minha mãe foi portadora de câncer de útero. Eu tenho tendência a ter câncer de útero? Não. Ou o câncer de útero ele é do HPV? O câncer de útero, em 80% dos casos, é de HPV, tá? Mas isso não exclui a condição genética. Você pode vir a ter. O que acontece? Não é que você terá um câncer de colo, mas você tem uma proporção, uma chance maior de ter um câncer. Por exemplo, se o seu pai é diabético, né? E não é que você será diabética porque ele é diabético, mas se você não cuidar do açúcar, se você não fizer os exames, a sua chance cabeça de ser baixa, nem maior, presta atenção. é a mesma condição do câncer de colo. Para alguém que tem algum familiar que é muito próximo, que tenha câncer, ela precisa cuidar ainda mais desta mama e desse útero. Tá. E aí, alguém mais? Vamos, eu adoro bater papo. Isso, ali, ó. Por gentileza, você quer ver esse lado o áudio dela fica bem mais claro? Diga, Dani. Agora, no meu caso, eu nasci meu útero. Aí Então, deixa eu explicar. Legal, uma pergunta boa. Doutora, eu não tenho útero, eu preciso fazer preventivo. Então, assim, a senhora não precisa mais fazer o preventivo regularmente. Aquele que todo ano a gente precisa fazer. Mas de vez em quando, a cada 3, 4 anos, é bom fazer os exames, porque a senhora ainda tem vulva, ainda tem vagina. Não existe só câncer de colo. A senhora não terá mais câncer de colo, porque a senhora não tem mais o colo. Né? Além disso, é importante a senhora fazer a ultrassom, a mamografia e os seus exames de rotina. Então, pelo menos uma vez por ano, vir ao ginecologista para a gente entender como a senhora está. Da mama. Então, para aquelas mulheres que menstruam, geralmente período depois da menstruação, né? Uma mãozinha atrás da cabeça, a outra mãozinha aqui, ó, na mama, e a gente vai pensar na mama como um reloginho. E a gente vai fazer igual o ponteiro do relógio e vai dedilhar a mama como se fosse um piano. Então aqui, ó, meio-dia, 1 hora, 2 horas. E nisso a gente vai fazer na mama toda. Virou do outro lado, meio-dia, 1 hora, tudo bem bonitinho na mama toda. No final, vai no bico e dá uma olhada se tem alguma coisa para sair. Esse é o autoexame. Naquele dia que a gente lavou a cabeça, põe um creminho e vai se tocar. Para aquelas pacientes que não têm útero, isso pode ser feito em qualquer dia do mês, tá certo? Esse autoexame, ele é extremamente importante para nós. Sou enfermeira Elisângela, só para complementar aqui um pouquinho da doutora, não que ela deixou a desejar. Aí você vai ser demitido. Eu fico todos os dias, de 8 até as 14 horas
da tarde, colhendo o preventivo comum, que é o de lâmina, que é o mais antigo, preventivo meio líquido, que é um preventivo que não é tão novo, já tem mais de 5 anos que a gente trabalha aqui com ele, e também tem outros exames, tem parteroscopia de secreção vaginal, tem PCR, que é pesquisa de DSTs. Então, assim, aí tem paciente que diz assim, vou primeiro passar com a doutora para poder fazer o preventivo. Não necessariamente precisa. Por quê? Porque como aqui é uma clínica, não é o SUS, então vocês necessariamente não precisam desse pedido para fazer o preventivo. Vocês podem vir, fazem o preventivo e após o preventivo vocês vão ao ginecologista, tá? Então, se vocês quiserem a próxima consulta com a doutora, já vir fazer o preventivo e depois mostrar com a doutora, sem problemas, tá? E aí fica a nossa dica. Não esperem somente o mês de outubro para fazerem preventivo, para fazerem mamografia, para se cuidarem. Estão sentindo dor, ardência, algo que você diz assim, eu estou sentindo algo diferente, então eu vou fazer o exame, tá bom? Então fica a dica, não esperem somente o mês de outubro. O mês de outubro foi o mês que foi criado para fazer a campanha de conscientização para todas as mulheres, homens. Então, é outubro das mulheres e novembro dos homens. Então, fica a dica. Esse ano a campanha do Outubro Rosa é a campanha por um ano todo rosa. Então, a nossa condição é que o ano todo seja um ano de prevenção, tanto de câncer de colo como de câncer de mama. Então, hoje, esse ano, a campanha do Outubro Rosa é por um ano todo rosa. Vamos cuidar da gente o ano todo. Isso mesmo. E vamos botar um azulzinho junto do rosa. Junto do rosa. Não é isso? Você vai, garotinho. Com licença. Parabéns, doutora Silvia. Parabéns, Zequinha. Doutora Elisângela. Deixa eu me apresentar. Eu acho que muita gente aqui já me conhece. Meu nome é Dr. Francisco Novaes. Todo mundo me conhece por Novaes. Dr. Novaes. Eu estou no estado de Rondônia há 34 anos. Estou fazendo esse ano 38 anos de formado. Sou pernambucano, mas me considero rondoniense. Casei aqui, meus filhos são daqui. Então eu vim aqui dar uma abordagem leve para vocês, porque depois eu vou preparar alguma coisa mais específica para vocês. Porque geralmente eu tenho eu gosto muito de trabalhar com um quadro onde eu possa especificar para vocês localização da próstata, né? Aonde localiza-se a próstata, tá? Então eu peço desculpa que eu estou sem um quadro aqui. A próstata é um órgão do sistema geniturinário masculino, certo? Só o homem tem próstata. Uma única vez no relato, isso há muito tempo, tá? É como Silvia disse, que o homem também pode ter câncer de mama. Já quanto câncer de próstata, na mulher isso nunca foi relatado, correto? Então, como eu estou falando para vocês, repetindo, a próstata é um órgão acessório do sistema geniturinário masculino. Qual a função da próstata? É de amadurecimento, de fabricar a secreção seminal, a secreção prostática, que junto com a secreção da vesícula seminal, que é um órgão que fica junto da próstata, certo? Ela dá esse líquido, juntamente com os espermatozoides que são fabricados no testículo e através do canal deferente, certo? É levado até a próstata, se mistura e faz, no caso, o sêmen, o esperma do homem, correto? Então, tudo isso aí, o que é sêmen, tá? O sêmen é o conjunto do líquido da próstata, do líquido da vesícula seminal, mais os espermatozoides, que são as células. Nos homens, os espermatozoides, nas mulheres, os óvulos. Correto? Outro detalhe muito importante é esse. O câncer de próstata é uma patologia silenciosa.
O que significa silenciosa? Se você não fizer a avaliação preventiva do câncer de próstata anualmente, você pode, de repente, como diz, passar batido e chegar lá na frente, já está não só com câncer de próstata, mas já está com alguma metástase ou algum sintoma que não tem mais relação com a próstata, mas que pode já ser uma metástase. Então, qual o aconselhamento para avaliação do câncer de próstata? Avaliação anual com toda a abordagem. Basicamente, o quê? Muita gente hoje está melhorando um pouco mais essa parte do homem estar com medo de vir a urologista em virtude do toque retal. Então, quais são os exames específicos e que dá uma tranquilidade para o homem, certo? No caso, o toque retal, que é onde você vai sentir a consistência da próstata, é como no ginecologista. A ginecologista, ela não faz o toque retal, mas ela faz o exame ginecológico, onde ela vai ver, certo? O colo do útero, como está o colo do útero, né, doutora Silvia? Então, tá? Por que o toque retal? Doutor, por que então a gente não faz... aí o pessoal vira, eu não vou fazer um toque retal porque é pelo ânus. Mas por que é pelo ânus? Por quê? Porque a próstata, ela repousa sobre uma fáscia, chama-se fáscia de Dennevilliers, que no toque retal você toca a próstata. E ali no toque da próstata você vai ver o tamanho da próstata, a consistência da próstata, que é a consistência do nariz, disso aqui, tipo de uma cartilagem, e ali você vai ver. Num toque retal você pode diagnosticar uma propensão a um câncer de próstata, uma próstata já endurecida, nodular. A perspectiva dos exames laboratoriais, como o PSA, e outros exames da ultrassonografia ou uma ressonância nuclear magnética multiparamétrica, aí fecha o diagnóstico. Correto? Então, existe uma diferença que você gosta sempre de fazer. Aí o doutor, mas quais as outras patologias que eu não estou aqui me detendo? Eu estou me detendo em câncer de próstata. Mas existem as outras patologias. Muita gente nos procura, que é bom nos procurar sempre anualmente. Tá? Nos pacientes que já têm câncer de próstata na família, é muito importante uma avaliação a partir dos 45 anos. Então, a partir dos 45 anos, e quem já tem câncer de próstata da família, a partir dos 40 anos de idade, certo? Os afrodescendentes, eles têm a maior probabilidade de câncer de próstata, já a raça branca tem uma maior probabilidade de melanoma, melanoma é o câncer de pele, é o tumor que mais mata no homem, certo? Então é basicamente isso. Então nós temos o quê? Nós temos o câncer de próstata, que é silencioso. Você pode ter o câncer de próstata e não sentir nada. Pode sentir o quê? Uma disúria, pode sentir uma dificuldade miccional. Só que, quando a pessoa vem, existe o quê? Uma coisa chamada hiperplasia benigna de próstata. O que é isso? É diferente do câncer de próstata. É um aumento de volume da próstata. Não confundir isso com câncer. Então, através dessa avaliação preventiva, é onde você vai ver se o paciente é o toque retal. Tem pacientes que geralmente, anualmente, ele não vem ao urologista, tá, para fazer a avaliação. Ele só faz o exame chamado PSA. O que é PSA? Tá? É um antígeno prostático que, quando está alterado acima de 4 nanogramas, você já acende aquela luzinha na cabeça para dizer, opa, tem alguma coisa errada. Só que o meu aconselhamento e da nossa Sociedade Brasileira de Urologia para todos os homens é que não se baseie só em PSA. Porque você pode fazer um PSA e o PSA pode estar errado. Então você pode estar convivendo com um câncer já e não estar sabendo que tem câncer. Então, sempre procure o urologista para fazer a avaliação completa. PSA, toque retal e ultrassonografia. Até tomografia. Bem, se possível,
no caso você desconfiando de um câncer de próstata e um PSA alto, a gente pode partir para um exame mais específico, que é que eu falei há pouco tempo para vocês, a ressonância nuclear magnética paramétrica de próstata. Mas isso é um exame caro. Às vezes o SUS não disponibiliza. Alguns hospitais de oncologia fora daqui disponibiliza, correto? Em termos de estatística, é bom se saber estatística de câncer de próstata. Como eu falei para vocês, o câncer que mais mata no homem, certo? O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata no homem. O primeiro, como eu falei para vocês, é o melanoma, que é o tumor de pele, tá? A última estatística, esse último ano, pelo INCA, Instituto Nacional do Câncer, que está em São Paulo, a última estatística foi de 66.126 novos casos de câncer de próstata em 2020 e 2022, tá? E entre 2020 e 2022, 621 novos casos de câncer de próstata. Então, a última estatística de 66.218 novos casos de câncer de próstata. 66 mil. Ou seja, 44 novos casos de câncer por dia. Por dia. 40 casos novos câncer de câncer por dia. Aqui na Associação Zequinha Araújo, certo? Eu recebo muitos pacientes, não só de Porto Velho. Eu nunca fiz estatística, mas talvez eu seja um dos urologistas aqui da capital que mais diagnostico câncer de próstata. Porque além de eu fazer a avaliação, eu faço as biópsias de próstata juntamente com um colega que é ultrassonografista. Correto? Então a estatística, não estou assustando você. É porque o meu universo de atendimento é muito grande aqui no Zequinha. Nós atendemos Porto Velho, nós atendemos todos os distritos de Porto Velho, atendemos a região de Extrema, Nova Califórnia, Guajará-Mirim e várias cidades aqui circunvizinhas do estado do Amazonas. Humaitá, Lábrea, Manicoré, Apuí. Então, eu tenho uma gama de pacientes, então fica difícil até eu fazer uma estatística. Porque eu tenho a ficha do paciente, eu tenho o diagnóstico histopatológico. Eu ainda vou pensar em fazer isso aqui, porque a incidência é muito grande. Tem meses aqui no Zequinha, no meu consultório, que eu diagnostico em torno de 2 a 3 cânceres de próstata, certo? Por mês. Outra coisa que eu queria alertar aos homens, eu vou fugir um pouco, doutora Silvier, a pauta do câncer de próstata. Que os homens também se alertem, que isso aí é uma culpa, inclusive, do Ministério da Saúde. Em 2007, nós fizemos uma pesquisa e fizemos uma avaliação sobre câncer de pênis. Não tem nada a ver com câncer de próstata. Só que muita gente esquece isso. Então eu vou só dar esse lembrete. Tá? O Brasil é a segunda maior incidência de câncer de pênis no mundo. Depois dos países da África, o Brasil está em primeiro lugar. Nós fizemos um trabalho em 2007 no Maranhão. Hoje o Maranhão já foi Pernambuco. Hoje o Maranhão é a maior incidência de câncer de pênis do Brasil. Mas isso é outro assunto, que é um projeto da Sociedade Brasileira de Urologia para a gente também colocar um mês de prevenção do câncer de pênis. Então, a gente está falando de câncer de próstata, mas é apenas um lembrete. Sempre procure observar o seu órgão sexual. Qualquer lesão estranha no órgão sexual, na glande, já procurem um urologista. Correto? Então, vamos se deter a câncer de próstata. Era isso que eu tinha que falar e eu gostaria, estou aqui à disposição, assim como a doutora Silvier falou para vocês, se os homens... Outra coisa, gostaria de alertar e para vocês homens, que as mulheres hoje elas estão mais conscientes do que os homens. As mulheres estão trazendo os seus maridos, certo? Para avaliação prostática. Às vezes amarrado. Que às vezes ele não quer sair de casa. Mas que seja amarrado. Entendeu? Infelizmente, como diz a doutora Silvier,
Na mulher, no caso da prevenção do câncer de mama, existe o autoexame. O homem, infelizmente, é impossível em virtude da impossibilidade de se fazer um autoexame. Já diferente de quê? De outra coisa que existe também, eu estou misturando um pouco, mas que existe também. Ah, doutor, câncer de pênis? Sim, câncer de testículo. Só que câncer de testículo não acontece no homem idoso. Acontece mais no adolescente jovem, né? Entre 18 e 25 anos é o tumor de testículo. Então, eu gostaria, misturei um pouco para vocês, mas estamos se detendo ao câncer de próstata, que vai ser o Novembro Azul. A próxima entrevista nossa, nós vamos trazer aqui um filme, vamos trazer um mapa para colocar para vocês exatamente a localização. Eu gostaria de saber se vocês, todos, tanto os homens como as mulheres, eu estou à disposição para perguntas. Muito obrigado. Para fazer vasectomia? Olha, a vasectomia depende do homem e querer fazer, tá? Hoje mesmo houve uma mudança, tá? Tinha a lei do planejamento familiar, que obrigava, a doutora Silvia saber, mudou agora a lei do planejamento familiar, que diz que o homem não precisa ter autorização da mulher mais para fazer... Nem o homem, nem a mulher. Nem a mulher. Não isso houve uma mudança. Só que aí o seguinte... A lei do planejamento familiar dizia 24 anos e ou dois filhos. Né? Hoje a lei foi mudada, né? 22 anos, né? Ou 2 filhos vivos, certo? Mas antigamente precisava de uma assinatura. A mulher precisava da assinatura do marido. Graças a Deus isso foi abolido, né? Porque a mulher agora ela tem um empoderamento, né? Então, ela pode assinar sozinha. Então, a partir do momento em que ela tiver o desejo pela lei, né, e ela tiver essa condição de 22 anos, ou não precisa ter os dois, tá? Se ela tiver 18 anos e ela tiver 2 filhos, ela pode fazer planejamento familiar. Isso acontece com o homem também. Eu tenho 22 anos, mas não tenho nenhum filho. Quero fazer a vasectomia. Procure o Dr. Novaes. Não procure não, que o Dr. Novaes não faz. Então procure o urologista. Pacientes que não têm filho, eu, Dr. Novaes, não faço vasectomia. A lei ampara, tá? Por quê? Porque é o seguinte, eu faço vasectomia em você. Você está casado hoje, ou tem sua namorada, ou tem sua esposa. Acontece alguma coisa nesse trâmite, ninguém sabe da nossa vida. Se hoje ou amanhã, certo, vai acontecer alguma coisa, morte por acidente ou morte natural. Você quer casar de novo, tá? Sua esposa quer ter um filho, tá? É muito fácil você fazer uma vasectomia. É só você cortar, laquear, né? Os 2 deferentes ali, é uma cirurgia de 30 minutos, com anestesia local. Só que para você fazer uma vasovasostomia, que é certo, o retorno, a anastomose, certo, é uma cirurgia microscópica e muito mais difícil. Certo? Cara, se você fizer recentemente, tá, seria bom, mas após 7 anos, por quê? O homem... Na mulher é diferente. A mulher, né, doutora Silvia, já tem os óvulos contados até chegar à sua menopausa. O homem não. O homem, mesmo que ele chegue, nós temos menopausa também, que chama-se andropausa, ou na linguagem científica, doença androgênica do envelhecimento masculino. Certo? Então, o homem... é diferente da mulher. O homem, mesmo mais velho, ele continua fabricando espermatozoides. Não existe uma contagem. Ou seja, a qualidade seminal pode alterar. Mas um homem até de 80 anos ou mais, ele pode engravidar uma mulher mais jovem, tá? E sem problemas. Doutor, eu tenho uma dúvida a respeito do câncer de próstata. Consta algum outro tipo de sinal na região corporal do homem que ele sinta? Câncer de próstata é como eu torno a repetir. O câncer de próstata é uma doença silenciosa. Você pode não sentir nada,
Mas você pode sentir de repente algum queimou para urinar, alguma dificuldade miccional, urina fina e fraca, entendeu? Tem algum outro sinal? Não tem nenhum sinal. Existe a hereditariedade. Tá? O câncer de próstata está relacionado também o quê? A alimentação. Países que têm uma alimentação rica em gordura, aquelas pessoas obesas que não fazem exercício físico e que já tem alguma hereditariedade, certo? Ele tem uma perspectiva e uma estatística maior de ter um câncer de próstata. Por exemplo, por que que nos países, certo, asiáticos, como o Japão, esses países que têm uma alimentação totalmente diferente, que não é rica em gordura, que não é rica em gordura principalmente, a estatística de câncer de próstata é bem menor. Bem menor. Então, é uma variação em relação à hereditariedade e à alimentação. Novamente repito, os países asiáticos, né? Japão, China, onde tem uma dieta totalmente fora, os países mediterrâneos também, a dieta diferente da nossa, não é uma dieta rica em gordura, tá? Então, a estatística é maior. Das contas, o que a gente tem para passar para vocês e que a gente gostaria que vocês entendessem, que sempre a prevenção é o melhor caminho, né? Sempre o cuidado é o melhor caminho. Seja na parte da mulher, seja na parte do homem, prevenir sempre é o melhor caminho.